Bom dia, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia e também os amigos de outras igrejas ou até que não frequentam igrejas, mas se interessam pela palavra de Deus, esses amigos que estão nos sintonizando hoje no nosso programa no YouTube. Muito bem-vindos. Quero lembrar que nós temos nossas programações quarta, quinta e sexta, às 19h30, do Oração e Ação. Temos também a nossa programação às 9 horas da manhã no domingo, com a Escola Bíblica Dominical pelo Zoom, às 10h30, esta programação, que é o culto matinal, e à noite o culto em família, às 19h30. Quero lembrar aos irmãos os motivos de oração deste dia. Nós vamos estar orando agradecendo as bênçãos dos aniversários de Suzy do Carrielo, de Lucas Ferreira, de Lúcia Pereira e de Janice Maia. Todos estão aniversariando durante essa semana. Nós estaremos orando também, pedindo a Deus as bênçãos para Agnelinho. Agnelinho é parente de membros desta igreja e está enfermo, que ele seja abençoado. Nós vamos orar pela saúde da Rejane, da Marilac, da Marta, que fez uma cirurgia em uma das mãos e está se recuperando. Vamos estar orando, pedindo a consolação de Deus para toda a nossa igreja, mas principalmente para a família da irmã Leda, que partiu essa semana para o Senhor. Quero lembrar que você pode participar dos cultos dominicais que são gravados no sábado. Você liga para a nossa igreja, para a Igreja Batista Freguesia da Ilha. O telefone é 3283-6047. Você fala com a Kátia, principalmente nas segundas, quartas e sextas. Você se inscreve, o número de vagas é limitado. Você vai passar pelos protocolos de cuidado, todos, com afastamento social, higienização, e nós vamos poder juntos participar das gravações dos cultos dominicais. Essas gravações acontecem nos sábados, às 10 horas da manhã, na Rua Magno Martins, 165. Vamos estar orando também pelos nossos governantes, pelos missionários e pastores, pelos profissionais de saúde, pedindo a Deus pelo fim da pandemia e pedindo a Deus saúde para todos nós. Então, esses são os motivos de oração. Saibam que vocês são sempre muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês que está participando, as suas famílias. E nós vamos começar orando, pedindo a bênção de Deus para esse culto desta manhã. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor, pela Tua bondade sobre nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E eu quero suplicar que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Senhor, que nós possamos sentir a unção do Teu Santo Espírito para tudo aquilo que nós venhamos aqui a testemunhar, pregar da Tua palavra, tocar, cantar, tudo, Senhor, é para a Tua honra e glória, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pelas vidas de cada um desses que nos assiste, seja em casa, seja aqui, todos sejam ricamente abençoados. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos, então, louvar o Senhor com as nossas vozes agora. Amém. Bom dia, igreja. A igreja que está aí, a igreja que está aqui, te convido a ficar de pé para a gente cantar ao Senhor, celebrar ao nome do Senhor e agradecer pelo que Ele é para as nossas vidas. Uma semana que a gente fica com o coração apertadinho, porque perdemos uma irmã querida que a gente ama tanto, mas, ao mesmo tempo, é a razão do nosso viver. A gente espera um dia encontrar o Senhor, estar com o Senhor, e isso é um motivo de celebração. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor, porque um dia Ele virá nos buscar. Se Ele não vier, nós iremos até Ele em algum momento, e que isso seja motivo de celebração, seja motivo de alegria, e seja motivo também do nosso consolo. Amém? Cristo vem me buscar. Maranata. Para o céu me levará.
Consolador, Sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, com Cristo para sempre vou morar, vou morar. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho Consolador, Tua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Cristo manda a tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda a tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar, escutar. Oh, glória e aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, Sua glória e esplendor, sou liberto pelo sangue do Senhor. Sou liberto, sou liberto pelo sangue do Senhor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Aleluia. Pastor, você pode se assentar. Nós vamos então agora ter a nossa palavra baseada na Bíblia. Muito obrigado ao grupo de louvor. Eu vou pedir que Rose, por favor, eu queria que você orasse por mim. Você pode vir aqui orar por mim, pedir a unção de Deus sobre mim. Vem aqui pertinho, não tão pertinho, mas pertinho. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, a Igreja de Cristo Unida, Senhor. E agora, Senhor, nós pedimos pelo teu servo, que tudo que teu servo vier a falar, Senhor, seja diretamente de ti, do coração do Senhor para cada um de nós, aquele que está nesse momento ouvindo a tua palavra, a mensagem da cruz. Abençoa o teu servo, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, já deixa abertinho. Eu queria também assinalar algumas questões que são importantes que assinalemos hoje. Recebemos uma carta da família Bento, dos filhos da nossa irmã falecida também há alguns dias, Ana das Graças. E eles enviaram uma cartinha muito carinhosa, uma cartinha à igreja. Então, eu gostaria de ler para vocês essa cartinha. A irmã Ana faleceu e nós tivemos
como igreja, dando o apoio que eles precisavam. Uma família que teve um gasto muito grande, faleceram 2 pessoas da família no mesmo dia, e a igreja, então, consternados também com a situação financeira, que ficou difícil. Então, eles mandam aqui uma cartinha para nós que diz: a Igreja Batista na Freguesia, aos cuidados do pastor Rogério Belan, carta de agradecimento. Amados irmãos, vimos através desta agradecer primeiramente a Deus por tudo que Ele é em nossa vida, e à amada igreja por todo o cuidado e carinho dedicados à nossa querida mãe Ana das Graças Gavinho Bento, que hoje está com Deus, o que consola o nosso coração. Agradecemos também pela ajuda financeira para o pagamento de seu funeral. O momento é difícil e as saudades serão eternas, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46:1. Que Deus derrame bênçãos sem medida sobre esta igreja. É o que desejamos de coração, fraternalmente em Cristo Jesus. Oswaldo Luiz Gavinho Bento e Luiz Wagner Gavinho Bento. Nós ficamos muito felizes e emocionados com esse carinho da família, mandando essa carta tão carinhosa para a nossa igreja. Então, que Deus abençoe e dê consolação também à família da irmã Graça, que Deus dê consolação à família da irmã Leda. Eu quero trazer hoje, entendo que Deus tocou meu coração para isso, uma mensagem que ainda está muito influenciada, além da influência do Espírito Santo de Deus, influenciada por esse momento que nós estamos vivendo, do luto, da morte da nossa irmã Leda, também da morte da irmã Ana. A irmã Leda faleceu mais recentemente. Então, eu vou trazer uma mensagem que eu gostaria de ter podido trazer na íntegra no próprio sepultamento. Não foi possível por causa das obrigações e dos protocolos que foram trazidos ali, de rapidez no sepultamento, então não foi possível. Eu gostaria de trazer hoje. Lembrar que, se há algo que muito marcou esse convívio com a irmã Leda, muitas questões marcaram esse convívio com a irmã Leda. Todos vocês têm alguma história, né? Eu também tenho as minhas, Rose tem as dele, Pacheco, Sueli, Ribeiro, Larissa, Cleber, todos nós temos alguma história com a irmã Leda, porque ela é uma pessoa muito querida e é também uma pessoa que aqui esteve durante muitos e muitos anos, né? Então, eu gostaria de ler com vocês a história de uma irmã e pensar, quando estivermos falando na história de uma irmã descrita na Bíblia, pensarmos na irmã Leda e no quanto ela influenciou a nossa vida, né? Como esquecer da irmã Leda sentada naquela sua cadeirinha branca ali atrás, ou lá nos afazeres da cozinha. Olha, eu vou contar uma história simples assim, mas para ver o bom coração que a irmã Leda tinha. A irmã Leda fazia muitas comidas gostosas, vocês sabem. E entre as comidas gostosas que ela fazia um angu maravilhoso. Caiu. Um angu maravilhoso. Ela fazia um angu maravilhoso. E aquela carninha gostosa e tal. E há pessoas da comunidade que muitas vezes vêm aqui compartilhar conosco, quando nós temos aquelas refeições aqui na igreja, ou para toda a igreja. E numa dessas refeições, em que ela fez um angu maravilhoso, estava aqui conosco, veio conosco, um morador da comunidade, um homem muito simples, que às vezes vem aqui na nossa igreja e traz o cachorro junto. Ele traz o cachorro junto, e o cachorro às vezes entra na igreja, mas como ele só entra na igreja se o cachorro entrar na igreja, e a gente quer que ele ouça o evangelho, a gente faz vista grossa para o cachorro fica lá no cantinho. Muito bem, e ele chegou aqui
desses dias que Leda fez um almoço gostoso, estávamos muito felizes ali comendo, e ele chegou e quis comer um pratinho também. Quando a irmã Leda foi fazer o pratinho para ele, e ele olhou para aquele anguzinho e para aquela carninha maravilhosa, ele olhou e falou assim: não vou comer não, está muito gorduroso. Eu pensei, a dona Leda vai ficar zangada. Ela vai ficar zangada, ela faz um almoço gostoso, e uma pessoa muito humilde, que precisa, vem aqui e diz: não vou comer, que está muito gorduroso. Sabe o que ela fez? Ela falou assim: não tem importância não, querido, eu fiz uma outra comidinha para você. E lá foi fazer um prato, outro prato, para aquela pessoa tão humilde que precisava, mas achou gorduroso, e ela fez um outro pratinho e tinha para ele. Então, esse carinho, essa simplicidade, essa generosidade foram marcantes para nós. Mas, muito bem, isso é apenas um pouco do folclore da Igreja Batista da Freguesia, e agora eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Atos 9, e nós vamos ler hoje a história em Atos 9, 36 a 43, Atos 9, 36 a 43, que é a história da ressurreição de uma irmã, a irmã Dorcas. Essa irmã Dorcas era uma senhora que vivia numa cidade chamada Jope. Essa cidade chamada Jope, ela fica a 56 quilômetros de Jerusalém. É hoje considerada a cidade portuária de Jerusalém. Jope, 56 quilômetros. É uma cidade litorânea, era uma cidade que tinha muito comércio marinho, muitos marinheiros ali passavam. Para a gente situar aqui esse momento da ressurreição de Dorcas, esse momento aconteceu pouco depois da conversão de Paulo. Vocês vão ver no capítulo aí, acho que no mesmo capítulo, isso no capítulo 9, no início do capítulo 9 de Atos, você tem a conversão de Paulo. Nós temos a igreja, a história da igreja ali bem no seu início ainda. Paulo ainda iria fazer as grandes viagens missionárias, ainda iria passar um tempo se preparando. E ali no início da história da igreja, uma igrejinha que havia lá naquela cidade portuária de Jope, tinha essa mulher chamada Dorcas. Dorcas, que também significa Tabita, são duas versões do mesmo nome, Dorcas e Tabita, significa gazela. O significado da palavra Dorcas é gazela. E normalmente davam esse nome Dorcas para mulheres que tinham os olhos muito bonitos. Dorcas devia ter olhos bem bonitos, bem vivos, como os olhos das gazelas. Deve ter sido um neném bem bonito. Mas vamos lá. Vamos ler aqui Atos 9, de 36 a 43, que diz assim: Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo, que era um segundo andar. Como a cidade de Lida era perto de Jope, a cidade de Lida fica a aproximadamente 14 quilômetros da cidade de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas cercaram Pedro e choravam, e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse:
Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Como eu dei o significado de Dorcas, eu queria dar para vocês também o significado do nome Leda. Alguém sabe o significado do nome Leda? Sabe o que significa o nome Leda? Significa mulher, esposa, risonha, alegre, atenciosa. Parece, não? Parece muito, né? Parece muito. Eu fiquei pensando, os pais da Leda eram profetas. Botaram o nome certo naquele neném gordinho quando nasceu. Bem certinho. Dorcas e Leda me inspiram, né? Me inspiram de forma bastante semelhante. Eu vou agora falar de Dorcas, mas Leda também era uma mulher generosa. Como Dorcas fazia roupas para os mais pobres, Leda fazia comida gostosa para os mais pobres, para os mais queridos, para os mais famintos. Muito bem. O que nós devemos aprender com elas? E nós vamos começar pelo versículo 36, que diz: havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. O que destacava Dorcas naquela cidade de Jope, naquela igreja, era o fato de que ela era discípula. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que procura ser como aquele a quem segue. Ela era discípula de Cristo e era conhecida como discípula. Aquela mulher era conhecida porque, como discípula, ela era generosa, era alguém que fazia boas obras, era alguém que dava esmolas. Não se sabe se Dorcas era casada, não se sabe, mas certamente o mais provável era que Dorcas ainda fosse solteira. Ela não teria se casado, porque a condição das viúvas nas sociedades do primeiro século, principalmente sociedades de influência judaica, a condição das viúvas era uma condição normalmente de grande pobreza e de dependência da caridade dos outros. Então, como ela pegava os seus próprios bens e tecia e fazia roupas e ajudava as viúvas da localidade, ela possivelmente tinha alguns recursos. Recursos que ela não considerava seus, mas considerava recursos para ajudar os outros. Dorcas era serva. Dorcas tinha alegria em servir, era caridosa e generosa. Quando Pedro foi avisado de que Dorcas tinha morrido e foi chamado com urgência, Pedro logo se sentiu movido a ir até lá. E é interessante pensar o seguinte: Dorcas foi colocada, o corpo de Dorcas foi colocado num cenáculo, porque, na realidade, eles não tinham a intenção de enterrá-la imediatamente, porque certamente tinham alguma esperança de que Pedro pudesse trazer uma ressurreição àquela mulher. Tanto que eles não fizeram o enterro imediatamente, como muitas vezes era o hábito do povo de origem judaica, uma vez que eles detestavam lidar com mortos. Mas eles puseram Dorcas no cenáculo, eles tinham esperança. Eles não tinham visto Pedro proporcionar ou participar da ressurreição de ninguém, mas eles tinham visto Jesus trazer a ressurreição à filha de Jairo, lembra? Talita. Eles tinham visto Jesus trazer a ressurreição Lázaro, e deve ter havido na mente daquelas pessoas: puxa, nós amamos tanto Dorcas, seria tão bom se Pedro pudesse vir, e Pedro pudesse fazer ressuscitar Dorcas.
Dorcas era muito amada. Interessante que quando Pedro entra na cidade, as viúvas daquela cidade de Jope cercam a Pedro. Não os ricos, os influentes da cidade, mas as viúvas, os necessitados cercam a Pedro. E começam a chorar, porque elas amavam aquela mulher. E começam a mostrar: olha, ela fez essa roupa, eu só tenho roupa porque ela fez para mim. E olha que os judeus tinham como hábito, na morte das pessoas, quando a família tinha alguma posse, e eles então queriam mostrar que aquela pessoa era muito amada, e que as pessoas estavam tristes, mas se ninguém chorava, os judeus contratavam choradeiras, ou carpideiras, para que elas chorassem do lado do corpo, para que fosse mostrada, como ela era boa. Mas no caso de Dorcas, as mulheres da cidade choraram copiosamente, porque elas amavam a Dorcas. Elas mostraram o quanto ela tinha sido serva. Interessante, a nossa irmã Leda também tinha uma alegria de servir, né? Lembra da alegria dela de servir, de fazer a comidinha para a gente? E não só de fazer a comida, mas depois nos ver comendo. Ela tinha uma alegria de nos ver comendo e gostando daquela comidinha. É interessante que o Evangelho, ele nos mostra os dons de motivação que o Senhor nos dá. A uns ele dá o dom de presidir, a outros ele dá o dom da misericórdia, a outros ele dá o dom de mestre, ou o dom de exortar, ou o dom de repartir, muitos dons, mas é o Senhor que dá o dom de servir. E às vezes as pessoas pensam assim: não, mas o dom de presidir é muito mais importante, ou o dom da misericórdia. Nada disso. Todos os dons são extremamente importantes, são complementares. E o dom de servir é um dos dons mais lindos que pode ser dado a nós cristãos. O dom de servir foi o dom que Jesus fez questão de mostrar para os seus discípulos, um pouco antes da sua morte, quando ele lava os pés dos seus discípulos, tira sua túnica, fica com o torso nu, se enrola numa toalha, pega uma bacia, pega água e lava os pés dos seus discípulos. Como é importante esse dom, o dom de servir. E eu vou aproveitar e convidar você a voltar um pouquinho, vem aqui em João 13, nós vamos ler os versículos 13, 14 e 17, Jesus mostrando a importância desse dom de servir. João 13, 14 e 17 diz: vós me chamais mestre e o Senhor, dizeis bem, porque eu sou. Jesus diz: ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, ou seja, fui servo, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. E o 17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se as praticardes. Muitas vezes parece que nós não valorizamos esse dom de servir, e é um dom belíssimo, maravilhoso. Quando a Liane, nora de Leda, foi mandar um zap para mim, me avisando que Leda havia falecido, ela disse uma frase muito interessante. Ela falou para mim assim: pastor, ela foi para o céu. Acho que os anjos queriam comer umas coisas gostosas por lá. Pois é, a primeira coisa que ela lembrou daquele dom de servir, de cuidar, de generosidade, o dom de servir, de Leda. Foi interessante ouvir isso. Muito bem, voltando aqui para Atos 9, agora no versículo de 37, diz assim: ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo.
adoeceu e veio a morrer. Embora isso seja muito difícil para nós lidar com a morte das pessoas que nós amamos, nós precisamos entender duas coisas. Uma, que isso é o destino de todos nós. Todos nós vamos morrer um dia. Há um ditado popular que diz que para morrer basta estar vivo, basta vivo. Todos iremos morrer, é um fato, isso é um fato. É tão difícil para nós lidar com a morte porque nós não fomos criados para morrer, né? A Bíblia diz isso com todas as letras, então isso faz com que seja muito doído para nós lidar com a morte, mas a verdade é que a Bíblia também nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas nós não podemos esquecer nunca que o presente ou o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O Senhor tem vida eterna para nós. Nós temos uma alma imortal. Nós temos a segurança de que Jesus Cristo morreu na cruz por nós e a nossa alma está viva eternamente com Deus no céu, a nossa, a de Leda, a de Ana, a de todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que creem. Os versículos 40 e 41 aqui de Atos 9 vão caminhando e dizem: mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, voltando-se para o corpo, e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se, e dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. É interessante observar aqui algo que fica muito claro, como Pedro aprendeu com Jesus. Ele fez a mesma dinâmica que Jesus fez para a ressurreição da filha de Jairo, exatamente a mesma dinâmica. Primeiro tirou todos dali que não fossem aqueles realmente próximos, não queria curiosos, não queria propaganda, não queria luzes e holofotes. Ele tirou todos e ali voltou-se e disse: Tabita, levanta-te. E Jesus disse: Talita cumi, lembra? Lá a Talita, filha de Jairo, e ali pegou pela mão e a levantou, exatamente como Jesus tinha feito e Pedro tinha presenciado, Pedro estava ali. Então aquele homem aprendeu com Jesus. A diferença é que Jesus ressuscitou e Pedro orou para o Senhor. Ele sabia muito bem de onde vinha o poder. Ele sabia muito bem. Lembrar que, embora nós poderíamos ter gostado muito que a Leda ressuscitasse naquele dia e ela voltasse a viver, não é assim que acontece, né? Raríssimas são as situações em que houve pessoas que ressuscitaram na descrição bíblica, tanto do Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Foram raras ressurreições. Mas nós temos a segurança de que todos nós ressuscitamos com Cristo. Se não aqui nesta vida física, certamente na vida eterna. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. O versículo 42 diz que aquela situação da ressurreição de Dorcas se tornou conhecida por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Quero lembrar 2 versículos bíblicos que são muito importantes para a consolação do nosso coração e da nossa alma. João 11, 25, traz um versículo em que Jesus deixa claro e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E em Atos 16, 30 e 31, quando um determinado indivíduo, o carcereiro de Filipos, se volta para Paulo e Silas e pergunta: que devo fazer para que eu seja salvo? Ele diz com todas as letras: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Essas verdades são para nós,
Essas verdades são para Leda, para Ana. E isso vem acontecendo na vida da casa de Leda, da casa de Ana. Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas isso aconteceu na vida dela. Ela creu, ela foi salva, e a casa dela foi conhecendo o Evangelho, e pessoas foram sendo salvas ali. As promessas de Deus se cumprem, e elas têm se cumprido. E a gente fica perguntando, mas e tudo isso, tudo o que está acontecendo, para que tudo isso acontece? Por que tudo isso acontece? E eu quero lembrar você o que está ali no final do Evangelho de João. Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 30 e 31, está dito: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, todos os sinais do Senhor, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tudo que acontece conosco, tudo que é posto pelo Senhor na história da nossa vida, no fundo, tem a intenção de tocar o nosso coração, abrir a nossa sensibilidade, nos trazer a consciência da justiça, do pecado e do juízo, para que nos arrependamos e creiamos e sejamos salvos pelo Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a família de Leda, queridos todos da família de Leda, Luizinho, Zé Américo, Liane, Valéria, Zé Vitor, Felipe, Francis. Estou lembrando da família mais próxima, a família de Ana, Walter, Osvaldo, Wagner. Que todos possam ser abençoados, que haja salvação em todas essas casas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade, Senhor. O Senhor é bom. E eu tenho a segurança, Senhor, de que o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta, o teu Espírito Santo nos abraça carinhosamente. Eu sei disso. Senhor Deus, traz consolação para a família e Igreja Batista da Freguesia, esta grande família. Traz consolação. Não deixa, Senhor, que haja em nenhum momento desânimo, não deixa, Senhor, que haja, Senhor, tristeza além daquela natural, que haja desespero, porque nós sabemos, Senhor, em quem temos crido, e sabemos que o Senhor é poderoso. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, e que nós morremos com Ele, e que nós ressuscitamos e ressuscitaremos com Ele. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Senhor, cuida, abraça com carinho essas famílias enlutadas, que nós possamos, Senhor, seguir como igreja, contando para o mundo que só Jesus Cristo salva. Contando para o mundo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Senhor Deus, cuida desta igreja que é tua, Pai. Tudo isso nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração.
de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Do início novamente. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Obrigado, Senhor, porque podemos dizer que somos corpo e somos família, Senhor. Família unida pelo Teu sangue, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. E é por isso que podemos dizer, Senhor, que fazemos parte dessa mesma engrenagem, Senhor. Muito obrigado porque, assim como o corpo humano, Pai, que trabalha para regenerar uma área que está ferida, uma área que está sofrida, para cicatrizar feridas, que nós possamos ser também como um corpo que está sempre disponível, Senhor, a servir, Pai. A servir ao outro, Pai, não necessariamente aquele que compartilha a mesma fé que nós, Senhor, mas que através da nossa fé e através do amor que o Senhor nos ensinou, a gente possa servir também ao outro, para que ele possa conhecer o Evangelho através do amor que nós temos através do Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ensina isso todos os dias. Te agradecemos novamente pela vida da Leda, Pai, por todo o tempo que ela passou nessa terra e pelo serviço, Senhor, que ela prestou em nome do Teu reino, Senhor. Muito obrigado pelas Suas mãos, Senhor, pelo Seu carinho, Senhor. Muito obrigado porque ela fez parte dessa igreja e fez parte, Senhor, dessa engrenagem, desse corpo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque pudemos experimentar esse amor através dela e que possamos também levar esse amor a todas as pessoas. Que os outros possam ver o Teu amor através de nós, Pai. Cuida dessa igreja, Pai. Cuida do Teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, nesse momento tão complicado de pandemia. Que o Senhor possa preservar vidas, Senhor, possa cuidar, Senhor. E dê a nós também discernimento, Pai. Dê discernimento aos governantes, Pai, aos especialistas na área da saúde, aos líderes das igrejas, Senhor, para que tomemos decisões certas, Senhor.
diante de todo esse cenário. Muito obrigado por esse culto, Pai. Muito obrigado por essa mensagem e que possamos ter aprendido mais do Teu amor, Senhor, e mais da generosidade que o Teu amor nos ensina através do Teu Filho. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja, pela sua companhia através do YouTube. Obrigado aos irmãos que estão aqui também. E à noite nos veremos novamente no culto em família a partir das 19h30, tá bom? Fique com Deus e até mais.